Olá, eu sou a Vitória Bruscato, estrategista e educadora em criação de conteúdo, fundadora e dona da BIU, empresa dona deste canal qual vos fala, e que hoje, dia 26 de março, está completando 4 anos de existência. Gente, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já quero pedir desculpas caso tenham barulhos externos que atrapalhem esse vídeo, porque é impressionante. Eu sentar pra gravar, o mundo começa a desmoronar em barulho. Eu tinha me programado de gravar hoje, começou a chover. Aí eu desisti de gravar porque o barulho da chuva ia atrapalhar. E aí parou de chover, aí eu falei, vou gravar. E aí agora este abençoado começou a usar esta ferramenta que eu não sei qual é, mas que é muito barulhenta. E aí, se eu for esperar ele terminar, eu vou ficar aqui até amanhã, entendeu? Vou tentar colocar uma redução de ruído, diminuir o barulho aí na edição, mas não posso prometer que será tão eficiente. Bom, então vamos lá. Hoje estou completando 4 anos de empresa. Eu tô aqui com minha velhinha, ó, de número 4, porque daí eu vou fazer fotos maravilhosas para comemorar esta data. E decidi gravar esse vídeo para inspirar outras pessoas que também empreendem, que estão aí nessa jornada árdua que não é fácil. E vou contar para vocês os maiores aprendizados que eu tive nesses 4 anos de empresa. Então, eu quero começar contando um pouco a história da empresa para vocês entenderem como ela começou e como a gente está hoje em dia, como eu cheguei até aqui, porque vai ser importante para basear os nossos aprendizados. Bom, então a BIU surge em 2022. Eu não fundei ela sozinha, eu fundei ela com uma amiga que se tornou minha sócia. Inicialmente, o nosso plano era trabalhar como social media. A gente já tinha muita familiaridade com a criação de conteúdo desde 2013. Nós duas temos blog desde 2013 e passamos a criar conteúdos para outras redes também, mas sempre para nós mesmas. E chegou um momento que a gente queria fazer algo diferente. Eu já estava numa onda de criar conteúdo para o Instagram, porque eu divulgava o meu trabalho como professora de dança, divulgava o blog. Ela também, ela era professora de canto. E aí a gente estudando, fazendo cursos e sempre trocando ideias, conversamos, surgiu essa ideia de fundar uma empresa de social media em conjunto. Inicialmente a empresa tinha outro nome, e o nosso foco que a gente queria fazer era trabalhar com artistas. Então, oferecer o serviço de social media para artistas, já que nós éramos artistas também. E aí criamos a empresa que tinha um nome péssimo, a gente era horrível de naming, mas vambora. Fomos atrás de clientes e tal, só que era muito, muito complicado, porque o serviço de social media, ele existe um investimento mensal que, se você pensa em um artista, que é uma pessoa que tá ali começando, que às vezes aquilo não é a renda dela 100%, ele não tem essa grana para investir mensalmente no serviço de social media, então era muito difícil de conseguir clientes. E aí nós passamos por um período de reestruturação da empresa para entender melhor o que ia fazer, e meio que desistimos da ideia de trabalhar só com artistas. E acabamos mudando o nome da empresa também, porque o nome atual que a gente tinha, ele estava muito atrelado a isso, a arte. E aí, então, surgiu a BIU, uma empresa de social media. Nós começamos atendendo pessoas conhecidas e a gente se dividia entre o nosso trabalho fixo e a empresa, né? Porque a empresa ainda estava nascendo, mas a gente já tinha clientes legais e tal. A gente não cobrava exatamente o quanto o nosso trabalho valia, mas também era um valor ok, que a gente conseguia se manter. E fomos levando as coisas, sempre estudando, sempre nos aprimorando. Com o tempo, a gente fez uma outra decisão na empresa, criamos uma outra regra, que era de não atender mais homens, não trabalhar com homens, porque todas as vezes que a gente trabalhou com homens, não funcionaram, nós fomos desrespeitadas, e tipo assim, foi mais de uma vez, entendeu? E coisa que mexeu bastante com a gente. Então, a gente decidiu que nós seríamos uma empresa de social media para negócios femininos e continuamos aí na jornada. Nesse tempo, nós tivemos 3 funcionárias em funções diferentes, que ajudaram muito a gente, assim, em momentos diferentes, e somos muito gratas por elas. Todas passaram um bom tempo com a gente e saíram por motivos diferentes, mas foi muito bom
ter todas, e aí depois ficamos só nós duas mesmo, eu e minha sócia. Em 2024, nós fizemos uma viagem juntas e a gente decidiu que nós iríamos largar os nossos empregos para focar 100% na empresa. Foi meio loucura essa decisão, porque não é como se a empresa estivesse muito bem financeiramente e tal, mas a gente entendeu que a gente já estava há muito tempo investindo em algo que poderia ter um potencial maior, só que não tinha porque a gente não dedicava 100% do nosso tempo à empresa, a gente sempre ficava se dividindo. Então, eu pedi demissão de onde eu trabalhava, ela pediu demissão de onde ela trabalhava, e nós ficamos focadas 100% na empresa, seguimos, investimos em mentorias, investimos em cursos, fomos estudando, fomos atrás de novos clientes. Gente, foi assim, muito legal, né? E em janeiro deste ano, de 2026, a minha sócia me comunicou que ela iria sair da empresa porque ela gostaria de fazer outras coisas, de seguir o caminho dela na música, né, que ela trabalha com canto. E aí eu fui bem pega de surpresa porque eu não sabia dessa decisão dela, ela não me contou nada e nem me incluiu na conversa, ela apenas me comunicou que estava saindo e eu me vi num momento bem complicado, porque eu não sabia se eu ia conseguir me manter sozinha com a empresa, seguir tocando tudo sozinha. Eu não sabia como eu ia fazer em relação aos nossos serviços, porque eram serviços de social media, né, que a gente ofertava, que para eu fazer sozinha era muito complicado, não tava no momento de conseguir contratar outra pessoa. Tinha a questão das clientes, os contratos atuais que a gente tinha, eles estavam todos no último mês e a gente já sabia que essas clientes não renovariam também, cada uma pelos seus motivos. E então, assim, eu me vi sozinha, sem saber o que fazer. Eu não sabia se no mês seguinte eu teria R$ 1, seja no caixa da empresa ou seja para pagar meu aluguel. Então foi muito complicado, mas estou aqui, gente. Decidi sim, depois que eu tive minha crise, eu decidi sim continuar com a empresa. Hoje, em específico, eu não oferto mais o serviço de social media, né? Porque, como eu falei, ele é um serviço bem árduo, assim, para uma pessoa só fazer. Então, hoje eu tenho esse posicionamento de educadora em criação de conteúdo e estrategista. Então, eu crio estratégias, eu faço análise de perfil, eu faço direcionamento, eu sou eu vou dizer de uma forma mais fácil, né, para vocês entenderem. É como se eu fosse uma guia para empreendedoras e empresárias que criam conteúdo para divulgar o próprio negócio. Basicamente, é isso. E hoje, dia 26 de março, estamos então completando 4 anos de empresa. Agora que vocês já têm aí todo esse background, eu quero trazer para vocês os aprendizados que eu tive nesses 4 anos, e foram aprendizados tanto relacionados a empreender, como relacionados a criar conteúdo, como a organização, vida pessoal, enfim. Então eu fiz um emaranhado, assim, juntei os maiores aprendizados que eu tive. Vou trazer aqui no vídeo, vai parecer meio aleatória a ordem, mas tá tudo interligado no bolo que é empreender. E estou, como sempre, com a minha colinha para eu não esquecer de nenhum tópico. E vambora os aprendizados. Primeiro, você não precisa saber tudo para começar, mas precisa começar para melhorar. Quando eu fundei a empresa, eu só sabia criar conteúdo e eu queria fazer isso para os outros, mas eu já tinha uma enorme diferença entre o que eu crio para mim e como criar para os outros. Eu fundei uma empresa e eu não sabia nada sobre empresariar, sobre finanças, sobre vendas, sobre administração. Eu tinha, tipo, apenas um sonho e eu fui lá e comecei. Se eu tivesse começado já sabendo dessas coisas, tendo o mínimo de estudo sobre essas áreas que são importantes, talvez o meu progresso tivesse sido mais rápido. Porém, também, se eu ficasse esperando, vou estudar isso, vou estudar aquilo, para depois eu começar, pode ser que eu nunca tivesse começado. Então, é muito importante que você saiba as coisas básicas para começar, mas eu também não acho que você deve se prender a, tipo, vou esperar saber de tudo. A gente tem que, às vezes, meter o louco na vida, enfiar as caras e ir, e foi isso que eu fiz e está dando certo. Ter uma sociedade exige visão e compromisso. Como eu falei pra vocês, quando a minha sociedade terminou, eu fui muito pega de surpresa. Não foi algo que foi uma decisão tomada em conjunto, foi um comunicado. E eu super entendo que nós passamos por momentos diferentes, que a gente às vezes está trabalhando com uma coisa em um lugar e a gente não quer mais aquilo, mas eu
Assim, eu já conversei, tá, gente, com a minha sócia, eu não tô aqui pra falar nada, pra falar mal de ninguém, eu tô só trazendo os aprendizados e isso faz parte da minha história, tá? Mas não é pra falar mal de ninguém, quero deixar isso claro. Mas eu conversei com ela que, na minha opinião, a forma como tudo aconteceu não foi bacana, principalmente pra mim, porque ela teve o tempo que ela quis pra pensar e eu só recebi o comunicado. E quando a gente tá em uma empresa em sociedade, onde ambas as partes tomam todas as decisões juntas, desde a criação da empresa, eu acho que isso tem que ser levado sempre, inclusive se uma das partes quer sair. E uma coisa que eu senti é que talvez eu estava vivendo junto com outra pessoa um sonho que era só meu. E isso é, enfim, complicado, né? Eu acho que quando a gente entra em sociedade ou em parceria, qualquer coisa com uma pessoa, para iniciar um projeto novo, seja ele qual seja, a gente, apesar de ambos os lados terem visões diferentes, né? Porque nós somos pessoas diferentes, eles têm em comum este sonho, este objetivo que eles decidiram iniciar. Então, é como se fosse um casamento, onde tudo precisa ser bem conversado e alinhado. Então, é realmente... Por isso até que eu dei esse nome de ter uma sociedade, existe visão e compromisso, porque é um compromisso. Então, quando você for fazer qualquer coisa em conjunto com alguém, tenha tudo, as expectativas muito bem alinhadas e deixe tudo sempre em panos limpos. Você ensina as pessoas como elas devem te tratar. Nessa minha jornada, eu trabalhei com muito cliente que foi insuportável, cliente que às vezes me tratava como se eu fosse secretária, que achava que eu tinha a responsabilidade de resolver tudo do negócio dele quando eu era apenas uma social media, e cliente sem noção, que mandava mensagem domingo, 10 horas da noite. E aí, a partir do momento que eu comecei a impor limites do tipo, olha, agora meu horário de resposta é de X a X. Olha, isso aqui não tá dentro do escopo, então eu não entrego, eu não vou fazer. E comecei a me impor, assim, em relação a essas pequenas... Não é grosserias a palavra, mas sabe, essas coisinhas que iam passando atravessado, que eram falta de educação da parte do cliente para comigo. Quando eu comecei a impor esses limites, os clientes que realmente eram pessoas que estavam alinhadas com como deve se tratar um profissional e que entendiam a importância do meu trabalho, continuaram. E os clientes que eram realmente folgados, e geralmente são os que pagam menos, que dão mais trabalho, foram embora. Dinheiro não compra paz. Até relacionado com o último tópico que eu falei, quantos clientes eu já demiti e já tive que ouvir coisas horríveis. Muitas vezes a gente acaba fechando um contrato por empolgação, porque vai ter um valor legal, ou porque você tá realmente precisando de um novo cliente. Só que, cara, tem gente que não tá preparada para receber o seu serviço, que não sabe como tratar um profissional, que não tem nem noção, assim, de educação, de espaço, de respeitar o trabalho do outro. E aí, às vezes, você fica preso por conta da grana e ao invés de demitir aquele cliente, sabe? Então, virou uma chave na minha cabeça quando eu entendi que se a pessoa está contratando o meu serviço é porque ela precisa de mim e não o contrário. Óbvio, né? Eu preciso do cliente porque ele que me dá dinheiro. Mas, honestamente, cliente tem a rodo por aí, tem 1 milhão de pessoas precisando do meu serviço e eu vou atrás delas quantas vezes for preciso, sabe? As melhores decisões, assim, que eu já tomei na empresa foi de demitir pessoas que realmente não estava insustentável de trabalhar. Teve um cliente em específico que eu trabalhei que o dinheiro era, tipo, muito. Eu estava rica, mas em troca disso a minha saúde mental tava, assim, na lama. Então, a melhor coisa foi encerrar o contrato com eles. Organização salva a sua empresa e te salva de burnout. Eu fiz uma vez um vídeo no TikTok que ele até viralizou com esse tema de, tipo, você não vai ter um burnout porque... Ai, nossa, meu trabalho. Você vai ter um burnout porque é tudo desorganizado. Sua empresa não tem organização. Vai chegando demanda uma atrás da outra e você não consegue controlar. E, gente, realmente, assim, organização é algo que muda a vida, a empresa, tudo. Você precisa ter processos bem definidos,
saber cada etapa certinho de cada serviço que você oferta ou de cada tarefa que você tem ali dentro da empresa e ter organização em relação a prazos, a entregas, para as coisas não ficarem encavalando uma em cima da outra, sabe? Eu acho que esse ano de 2026, principalmente depois que eu passei a trabalhar sozinha, eu consegui me organizar assim como nunca e está sendo, eu tô tendo uma paz absurda, porque é tudo muito organizado, eu faço tudo no meu tempo. Se acontece um imprevisto, eu não consigo fazer alguma coisa, não tem desespero, porque eu tenho tempo pra fazer isso depois, é tudo muito bem alinhado. Então, organização, isso muda vidas. Nem todo investimento em conhecimento vale a pena. Como eu falei pra vocês, nessa minha jornada eu investi em muitas coisas, cursos, e-books, mentorias, pra sempre melhorar, né, tanto o serviço que eu entrego quanto como empresa. Mas eu também já quebrei a cara investindo em cursos e coisas que não era o que prometia, sabe? E eu sempre pesquiso muito antes de comprar algo, ainda mais sendo algo que tem um valor de investimento considerável. Então eu vou ver a reputação da pessoa que tá vendendo aquilo, eu vejo os feedbacks das pessoas. Desculpa, eu vejo os feedbacks das pessoas que já consumiram aquilo, eu vejo se tá alinhado ali com o que eu gosto de consumir. E aí eu demoro muito pra tomar essa decisão de compra, mas mesmo assim, às vezes não tem jeito. Eu já comprei de gente que é tipo assim, tudo perfeito, a pessoa é super famosa, ela tem um monte de feedbacks positivos e você vê que ela faz sucesso com o trabalho dela, você fala, uai, eu quero aprender a fazer também. Só que aí quando eu entrei no curso da pessoa, eu descobri que na verdade ela só é muito boa de lábia. Então ela é muito boa em ofertar o serviço dela, só que na hora que você entra, é uma coisa que você fica, ai caralho. E o pior, é uma entrega que forma maus profissionais. Isso é o pior, e nem todos têm esse discernimento de tipo, putz, isso aqui não é legal de eu fazer. Alguns vão e levam aquilo como verdade. Inclusive é por isso que hoje o mercado de social media tá tão uó, porque eu sei que muita gente já foi formada por essa pessoa. Mas enfim, não sou mais social media. Não oferto mais esse serviço, mas fique de olho no que você investe. Pense bem. Às vezes, mesmo assim, mesmo pensando muito, você vai acabar se arrependendo, mas aí também não tem jeito, é aprendizado que a gente leva pra vida. Empreender exige inteligência emocional. Você tem que lidar, gente, com pessoas, com clientes, com gente curiosa, com as pessoas que trabalham com você, com a instabilidade financeira, principalmente quando você está construindo, quando seu negócio é ainda pequeno, que é o meu caso. São muitas coisas e você precisa ter uma cabeça, assim, blindada. Eu não vou falar que é fácil, não é fácil, não é um mar de rosas. Essa semana mesmo, um dia antes de dormir, eu morri de chorar. Vez ou outra eu tenho, assim, crises, daí meu namorado vem e me conforta. Mas, gente, é isso, é uma loucura. Exige, sim, muita cabeça. Inclusive, eu acho que uma prioridade quando você empreende, principalmente, é fazer terapia, é ter terapia em dia. Porque não é fácil, ainda mais quando você lidar com pessoas, e a maioria das profissões exigem que a gente lide com pessoas, independentes se são clientes, se são colegas de trabalho. E, eu não sei, mas eu fiquei até emocionada, eu me perdi no tópico, mas é isso, espero que tenha ficado claro. Empreender exige inteligência emocional. Você precisa saber vender, isso vale para qualquer profissão. Mesmo se você cria conteúdo para vender o seu serviço, você tem que saber como vender através de criar conteúdo. E mesmo assim, se você faz prospecção ativa de clientes, ou se um cliente vem até você pedir um orçamento, você tem que saber o mínimo sobre vendas para você poder conversar com as pessoas que estão interessadas em comprar de você. E faz muita diferença você entender pelo menos o básico. Eu tenho certeza que eu já perdi muita venda porque eu não tinha noção nenhuma desse assunto, e depois que eu comecei a estudar, as coisas foram melhorando. Eu ainda sou uma formiguinha, assim, na área das vendas, eu ainda tenho muitas inseguranças e muitas dificuldades, mas é algo essencial de se estudar, independente da sua profissão, de se estudar e de saber como desenrolar mesmo uma venda. Se você quer empreender, você precisa saber como administrar. Lembra que eu falei pra vocês, quando eu
comecei a empresa, eu era 100% executora. Eu sabia fazer o que eu queria ofertar. Só que se eu tô abrindo minha empresa, eu preciso saber administrar essa empresa. Uma das pessoas do digital que eu admiro muito é a Giovana, e ela é designer, e ela não é formada em design. Formada que eu digo assim, faculdade, né? Mas ela tem cursos, estudos, ela é uma designer sensacional, não à toa, eu já a contratei algumas vezes, mas a formação de graduação dela é em administração, e ela sempre bateu muito nessa tecla, porque se eu tenho uma empresa, eu preciso saber administrar essa empresa, e eu concordo 100% com ela. Essa é uma habilidade? É uma habilidade essencial se você quer empreender. Então, se você tem aí a sua empresa, ou você está pensando em começar, se não entende nada de administração, comece a estudar já de agora. Às vezes, o maior crescimento começa com uma perda. Como eu falei pra vocês, no começo desse ano, um caminhão passou por cima de mim, eu fiquei sem sócia, eu fiquei sem cliente, eu fiquei sem dinheiro e eu fiquei sem rumo. Mas eu tive, assim, surtei, chorei e pensei muito e fiquei, caraca, será que as coisas nunca vão dar certo? Mas, sinceramente, eu tô no meu melhor momento com a minha empresa, com o meu trabalho, eu tô muito contente, sabe? Primeiro que eu tenho muita sorte de ter um apoio, né, que é o meu namorado que mora comigo, e aí ele me apoia nas minhas decisões, ele me escuta quando precisa. Ele me apoia também financeiramente, e isso permite que eu consiga continuar investindo no meu negócio. Mas depois que eu comecei a fazer as coisas sozinha, que eu comecei a fazer de fato o que eu estava afim, eu estabeleci limites, eu criei serviços novos, e eu tô em contato com pessoas, potenciais clientes e profissionais também que eu posso aprender muito com eles, que estão alinhados com o que eu gosto de fazer e com o meu propósito. Tá sendo muito, muito, muito legal, um processo muito leve e... gente, tô adorando. E assim, esse foi o último conselho, nem sei se era conselho, era aprendizados, né? Este foi o último tópico. Estamos completando 4 anos de empresa, eu estou muito feliz, eu tenho muitos objetivos, muitas ideias, muita coisa ainda para fazer, para mostrar o mundo através da empresa. E esse vídeo foi uma comemoração de 4 anos de empresa, mas também um incentivo para você que empreende, para você que quer começar a empreender, que tem esse sonho. Como eu falei, não é algo fácil, mas também eu não acho que a gente tem que ficar se prendendo por isso, porque nada na vida é fácil, nada na vida vem fácil. Então vamos meter as caras, e quanto antes a gente errar, antes a gente aprende o jeito de acertar. A empresa Biu mudou completamente nesses 4 anos, mas a principal mudança que teve foi eu, comigo mesma, assim, sabe? Minha evolução como pessoa e como profissional. Se esse vídeo foi útil pra você, por favor, eu peço que você deixe um like nele, também se inscreva no canal, caso você se interesse pelo conteúdo ou pelo assunto criação de conteúdo. A gente tem vídeos aqui semanalmente. Também peço que você acompanhe a Biu nas redes sociais, nós somos @biuestudio.co e temos conteúdo quase que diariamente por lá, também sempre ensinando muitas coisas, eu consigo ter um contato mais direto com vocês. E é isso, gente, eu tô meio sem palavras pra terminar esse vídeo, porque ele foi um vídeo comemorativo, de desabafo, foi muitas coisas, eu fiquei meio mexida, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima semana, um beijo e até mais.